Olá, queridos, bem-vindos aos Valores do Reino de Deus. Aula 3, o assunto hoje, Jesus, o discípulo e a lei. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem realmente, Deus, cumprido o teu propósito na vida de tantos dos meus irmãos, das minhas irmãs, para anunciar, papai, quem o Senhor é de verdade. Obrigado pelo teu Espírito, papai. Obrigado, Deus, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, nesse dia, nessa hora, nos abençoa com entendimento, com graça, em nome de Jesus. Amém? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, anular, invalidar, cessar os efeitos de uma lei. Eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A introdução. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus, não a justiça do mundo. Esse é o nosso compromisso. Nós temos um compromisso com o Senhor Jesus. Espalhar, viver debaixo da justiça que Ele veio trazer para nós. E é uma justiça que vai exceder e precisa ser em muito a dos escribas, dos fariseus e dos religiosos do mundo moderno. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e se reflete no exterior, na vida de cada um de nós. Essa é a justiça verdadeira. Então, olha que imagem interessante que eu achei. Ela precisa refletir, porque não adianta você ter um exterior muito bonitão, muito fortão, se o interior, o recheio, é fraquinho. Olha que interessante, se é uma roupa de borracha que as pessoas compram na internet, ela é para você colocar por cima do seu corpo. Você fica fortão, musculoso, mas por dentro você está fraquinho, magrinho. Então não adianta. Não adianta essa justiça sua ser realmente um disfarce, ser uma justiça que não excede a justiça do mundo. Não vai adiantar. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A palavra justiça tem a ver com retidão, integridade, honestidade. O Sermão do Monte nos faz um convite a viver intensamente tudo isso que Jesus deixou para nós. A vida com Cristo é intensa, amados. Vamos viver isso a cada dia, de verdade, sabendo que temos algo muito maior acima de nós, que nos motiva, que nos ama, que nos impulsiona a viver uma vida assim. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Está falando de Jesus Cristo. É necessário e urgente exceder em muito, como eu disse, a justiça humana. Era evidente a contradição do ensino dos escribas, dos fariseus, dos anciãos daquela época. Jesus vinha ensinar algo que contrariava aparentemente tudo que eles estavam dizendo. Por quê? Por causa da religião. Umas perguntas para você. Quem é Jesus para você? Para aquele povo, ele era muitas vezes o quê? Um blasfemador. Ele se dizia filho de Deus. O que mais que ele era? Um destruidor. Jesus disse que ia destruir o templo e construir ele e reconstruir ele em 3 dias. O povo ficou horrorizado como é que ele ia conseguir fazer isso. Agitador, Jesus foi chamado de agitador, profanador do santuário também. Pensa bem, será que Jesus era todas essas coisas? O Senhor sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele não veio para revogar nada disso, veio para cumprir nele mesmo.
Eles jamais ousaram ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo. Eles queriam fazer Jesus um rei de todo jeito, contra os romanos, mas não da forma que eles queriam Jesus podia fazer. Não era por violência. Certa vez, numa hospedaria, os discípulos falam: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? O que Jesus responde? Vocês não sabem de que espírito vocês procedem. Não era assim. A discussão uma vez sobre as espadas, Jesus diz para eles: basta. Depois, de novo, eles continuam discutindo, não tinha nada a ver com o assunto. Jesus diz de novo: basta. Quando Jesus foi preso, Pedro arranca a sua espada, saca a sua espada e arranca a orelha de Malco. Jesus diz novamente: basta. Aqueles que vivem pela espada vão morrer pela espada. Muitas vezes os discípulos não entendiam o que era a justiça de Deus se manifestando através de Jesus. Não é possível construirmos um futuro bom e não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. A palavra de Deus nos recomenda não retirar os marcos antigos. Sabe por que muitas vezes as coisas que você faz dão errado? Primeiro, porque você não ora. Segundo, porque você quer mudar tudo, você quer retirar tudo que muitas pessoas já fizeram antes de você, que deu certo, e que você não quer manter aquela tradição. Por isso muitas coisas dão erradas. Mas a palavra de Deus nos orienta: não retirar os marcos antigos. A lei de Moisés. Os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Ele devolvia sentido perfeito ao que foi escrito, ao contrário dos mestres judeus. A fé em Cristo e o ensino da palavra devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual. Então surge para a gente, para aquele povo, um grande conflito. Era uma luta travada. Eu pus essas luvinhas de boxe aí para lembrar para a gente. Era uma luta sendo travada diariamente no ministério de Jesus. Os chamados homens da lei usavam seu conhecimento para abusar do povo, tanto financeiramente como fisicamente. Em Cristo houve o pleno cumprimento de tudo o que havia sido escrito a respeito do Messias, do Salvador. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembra de Provérbios capítulo 8? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O escritor de Hebreus está falando sobre Jesus Cristo. O mesmo escritor diz que ele foi feito mais sublime do que os céus. Jesus não veio para forçar ninguém a cumprir a lei, muito menos para que as pessoas não cumprissem. Ele veio para mostrar que tudo precisava se cumprir nele. Ele levou sobre ele os nossos pecados, o meu e o seu pecado, para que esse castigo que veio sobre ele nos trouxesse paz. Por isso Jesus várias vezes disse: se vocês crescem mesmo em Moisés, eles falavam muito de Moisés, vocês iam crer em mim, porque Moisés falou de mim. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. E por isso temos que ter cuidado com a frieza espiritual. Quando nós achamos que nós podemos muito, que nós fazemos muito, que nós acontecemos, que somos isso, que somos melhores do que os outros porque estudamos muito mais, que somos melhores porque conhecemos, que somos melhores porque sabemos falar, somos melhores porque sabemos realmente fazer tudo muito bem, cuidado para que a frieza espiritual e a insensibilidade também não tomem conta de você. Você depende de Deus e toda a honra e toda a glória precisam ser dadas a Deus pelo conhecimento que muitas vezes Ele nos revela. E foi isso que Jesus veio fazer, mostrar que nele tudo ia se cumprir. A loucura da mensagem da cruz que o apóstolo Paulo tanto fala, de um código exterior, de normas para um código interior, dinamizado e maximizado na vida pelo Espírito Santo. Para aproveitar tudo, você tem que ser cheio do Espírito Santo.
Você tem que ser cheia do Espírito Santo, para que esse poder seja maximizado, seja potencializado em você para as pessoas, porque as pessoas estão de olho em você. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência, que é mais no coração. Jesus impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito Santo implanta dentro de nós o verdadeiro sentido de quê? Da lei. A lei tão falada, aquilo que os profetas disseram, aquilo que Moisés deixou escrito. Então, por que não nós ficarmos realmente mudando de opinião, mudando as coisas, sendo que nós já sabemos o que devemos fazer? Amém? Vamos lá para o Fique de Olho de hoje. O que será que nós temos de novidade para a gente prestar atenção no nosso dia a dia sobre isso que a lição quer dizer para nós? Não perca as oportunidades de andar em retidão diante do Senhor e do seu próximo. Lembre-se, eles vão conhecer Deus através de nós. Muitas vezes, amados, nós somos a única Bíblia que as pessoas conheçam. O que eu quero dizer com isso? Eles olham para a gente e a referência de Deus que eles têm somos nós. Que Deus nós temos apresentado para as pessoas? Um Deus que castiga, um Deus que não se preocupa com a nossa higiene, que não se preocupa com a nossa condição física, que não se preocupa com comida, com bebida. Não, um Deus amoroso, esse que nós precisamos mostrar. Então, fique de olho para você não perder as oportunidades. Amém? Vamos lá para a conclusão. Como discípulos e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina, a partir do Espírito Santo que transforma, convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, aperfeiçoa e concede-nos o quê? Graça e verdade. Jesus disse: eu vou deixar para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. A nova justiça é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça que era exterior. Lembra aquelas cerimônias, aqueles ritos, tudo aquilo cerimonial e legalista. Torna-se sublime, elevada, interior, superior e o que é mais? Eficaz. E é o mais importante, ela vale realmente, ela é eficaz para você, para mim, para cada um que quer seguir o Senhor Jesus Cristo. Não podemos confundir a verdadeira justiça com as obras da lei, julgando com essas alcançar elevada espiritualidade ou até mesmo redenção para a nossa alma. Só há salvação em Jesus Cristo. E olha o que Paulo deixa para nós, para a gente poder encerrar e finalizar essa lição a respeito de Jesus, os discípulos e a lei. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E para encerrar, queridos, eu não podia deixar de sempre dizer para você isso. Não adianta você conhecer as minúcias de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, se você não viver o que está escrito aqui. E talvez esse seja o nosso grande desafio, viver, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. E Jesus veio trazer vida para a palavra. Ele era a própria verdade. Ele era o Verbo encarnado, que se fez homem, 100% homem, 100% Deus, para que você hoje tivesse vida. Então você já sabe, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essas aulas, participe dos cultos na sua igreja, veja realmente o que Deus tem para você nesse novo tempo, leia a palavra, ore, pregue o Evangelho e viva uma vida plena, cheia da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.